Bom dia, crianças! Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, e nós temos aula de português de ensino religioso. Vamos começar com a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Vamos começar? Língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o uso do travessão e dos dois pontos. Você vai abrir o livro aí na página 50 e 51, tá bom? O uso do travessão e dos dois pontos, que são sinais de pontuação. Releia esse trecho do texto, o outro lado do espelho. Não se assuste, eu sempre tive vontade de viver na casa do espelho. Faça de conta que conseguimos penetrar lá dentro. Venha comigo. Letra A. Circule o sinal de pontuação que indica o início da fala. Qual é o sinal de pontuação que está indicando aí o início da fala? Você vai circular ele. Qual é o nome do sinal que você circulou? É ponto, travessão ou exclamação? Nas frases desse trecho, onde foi usada a letra maiúscula? Quais foram as partes aí que começaram com letra maiúscula? Vamos observar juntos aqui. Todas as partes aqui, ó, que iniciaram depois de um sinal de pontuação. Então, ó, início de parágrafo, letra maiúscula. Depois de um ponto seguinte, letra maiúscula. Tá vendo aqui, ó, nós temos o nome não, faça e venha. Todos iniciaram com letra maiúscula. Então, nesse trecho aí foi usada a letra maiúscula no início do parágrafo e nas continuações depois dos pontos seguintes. Agora vamos descobrir aqui o que é o travessão. O travessão é um sinal de pontuação que indica o início da fala dos personagens nos textos que têm diálogos, como os textos que você leu nesse capítulo. O travessão também pode aparecer para separar, em um mesmo parágrafo, a fala do personagem e o texto do narrador, que é aquele que conta a história. Observe os travessões em azul e os trechos do narrador em verde, na passagem a seguir. Começamos com travessão azul, a fala de um personagem. Ah, sim, há uma flor que sabe se mover como você. Ela usa coroa. Tá vendo que tem outro travessão aqui, ó? Mas esse não está indicando uma fala. Esse está indicando o narrador. Que o narrador falou o seguinte aqui, ó. Respondeu a Rosa. Aí vem o travessão azul. A fala de uma pessoa. Ela aparece sempre por aqui. Aí outro travessão azul. Indica a fala de outra pessoa. Lá vem ela. Aí vejam que esse outro aqui, ó, gritou uma outra flor. Esse outro aqui indica a fala do narrador. Então, o travessão ele pode ser usado no início da fala de um personagem e para separar a fala do personagem da fala do texto do narrador, ok? Questão 2. Releia mais esse trecho que mostra um diálogo entre Alice e as flores. Amigo Lírio, que pena, as flores não falarem. Falamos, sim, mas só quando vale a pena. Todas as flores falam? Nessa altura, outras flores se meteram na conversa e Alice resolveu perguntar o que lhes interessava. Ah, mais gente nesse jardim além de mim? Letra A. Circule o travessão todas as vezes que ele aparece no trecho acima. Todos os travessões que aparecem aqui você vai circular. Lembrando que travessão é esse traço assim, ó. Tá bom? Letra B. O que esse sinal indica cada vez que ele aparece? Foi o que a Pro acabou de explicar aqui, ó. Você pode voltar aqui lendo esse trechinho para dizer o que ele significa quando ele aparece, tá bom? Em quais situações a letra maiúscula foi usada nesse texto? Vamos lá novamente? Foi usada no início das falas dos personagens, nesse caso aqui desse texto, no início da fala dos personagens, ok?
No trecho acima, é um momento em que a fala dos personagens é interrompida pelo narrador. Pinte a parte que corresponde ao que o narrador está contando. Todas as partes que têm travessão no começo são falas dos personagens. A parte aqui, qual é dessas partes aqui? Que é a fala do narrador, que é o narrador contando a história. Você vai pintar essa parte, ok? Observe o sinal de pontuação destacado em vermelho. Vejam aqui, ó, esse aqui. Ele está pintadinho de vermelho, tá vendo? Esse sinal precede, ou seja, esse sinal vem antes da fala do narrador ou vem antes da fala de um personagem? E aí, o que vocês acham? 2 pontos, eles são usados antes da fala de um personagem. Vamos ler esse trechinho aqui para a gente entender melhor. É comum o uso dos 2 pontos ao final de um trecho narrativo, ou seja, no final da parte que o narrador está falando, para anunciar a fala de uma personagem. Exemplo: Alice o segurou firme e falou zangada. 2 pontos. Aí vem um travessão que indica o início da fala. Não abuse de minha paciência. Xadrez é um jogo que deve ser levado a sério. Essa atividade de português fica da página 50 e 51. Ou seja, agora nós sabemos que o travessão ele é usado para indicar o início da fala de um personagem ou para separar a fala do personagem da fala do narrador. Os 2 pontos eles são usados para indicar que o personagem vai falar. Ou seja, nós usamos os 2 pontos seguido da fala do narrador. Em seguida, colocamos o travessão para indicar a fala do personagem. Aí o personagem pode falar, ok? Então, respondam a essa atividade, páginas 50 e 51. Agora nós vamos falar sobre os ritos no cotidiano e nas religiões. Vamos fazer uma leitura. Ritos no cotidiano e nas religiões. Você já notou que em algumas situações as pessoas repetem determinados gestos, palavras ou ações? Há também ocasiões em que elas usam alguns símbolos, vestimentas ou outros objetos com significados especiais. Quando alguém repete um conjunto de gestos, palavras, ações e símbolos, seguindo determinadas regras, dizemos que se trata de um rito. Os ritos estão presentes no cotidiano das pessoas e também nas religiões. Observe alguns exemplos. O primeiro menininho fala: realizar as mesmas ações ao se preparar para ir para a escola, usar roupas e objetos específicos em uma celebração, ou comer alimentos especiais em determinadas ocasiões. Aí o outro menino diz: bater palma, cantar parabéns a você, soprar velas em um aniversário, festejar momentos importantes como formaturas, casamentos e datas significativas para as religiões. Nessas imagens aí, você observou as crianças. Esses gestos eles são simples de ritos, pois eles são repetidos por pessoas com diferentes crenças religiosas e simbolizam o desejo de se comunicarem com o superior, que elas consideram sagrado, como Deus, deuses, anjos, santos, orixás, entidades. Uma mensagem emitida por alguém com o objetivo é chamado de oração, prece ou reza. Ou seja, ritos no cotidiano são aquelas ações que a gente faz no dia a dia que podem estar vinculadas à nossa religião. Exemplo, fazer a oração antes de dormir, ter o costume de dias específicos da semana ir para o culto, para a missa ou para a celebração. Isso são ritos religiosos no nosso cotidiano, ok? Vamos falar agora sobre orações, preces, rezas. Vimos que existem diversas religiões com características distintas, mas também com semelhanças entre si. Algo que as diferentes religiões têm em comum é a presença do sentimento religioso, que é a crença no sagrado, ou seja, na existência de um ser superior ou mais de um. Esse sentimento que dá origem às religiões pode se expressar de diversas maneiras. Uma delas é por meio da prática de orações, preces ou rezas. As orações elas podem ser espontâneas
ou repetir palavras que têm grande importância e significado para cada religião. O Pai Nosso, por exemplo, é uma oração cujas palavras são repetidas pelos seguidores das religiões cristãs, ensinando que Jesus Cristo, ele está escrito no livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia. Entre as religiões cristãs podem ocorrer pequenas variações nas formas de recitar o Pai Nosso. Leia a seguir a versão ecumênica da oração cristã. Ecumênica refere-se à convivência entre religiões distintas, buscando o que há em comum entre elas. Esse Pai Nosso está na versão ecumênica. Dependendo da religião, se a gente for colocar no catolicismo ou uma outra religião, que seja uma religião cristã, que são as religiões que acreditam em Cristo, algumas palavras do Pai Nosso podem mudar. Vamos ler isso daqui para a gente ver? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aí nós já percebemos, para quem é católico, que algumas palavrinhas simples já mudam nesse trecho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos perceber aqui, que na religião católica não tem esse trechinho aqui, Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, o Pai Nosso é uma oração do cristianismo que pode sofrer mudanças nas palavras a depender da religião que está o praticando. Ok? Essa daí é a versão ecumênica. Agora, nós vamos para a atividade. Vocês vão observar essas imagens aí. Nós estamos vendo crianças de vários tipos, com várias vestimentas, várias descendências. Você pode ver que elas têm diferenças nas características físicas, nas vestimentas, ou seja, culturas diferentes, mas elas estão fazendo algo em comum, que é o que nós falamos agora. É a oração, a prece ou a reza. Você vai responder essas perguntinhas aqui do lado de acordo com essas imagens. Letra A. Lembrando que só precisa você fazer as respostas, tá bom? Lá no caderno, você coloca lá, cabeçalho, atividade de ensino religioso. Aí você coloca as letrinhas e só coloca a resposta, tá bom? O que mais chamou a atenção de vocês nessas imagens? Que semelhanças há entre eles? O que eles estão fazendo de semelhante? O que as crianças estão fazendo? O que elas demonstram estar sentindo? Olha as imagens aí, o que parece que elas estão sentindo? Letra E. Quais sinais indicam a presença desse sentimento? Como é que você consegue distinguir o sentimento delas olhando assim para elas? Seria porque elas estão com o olho fechado, concentradas, de cabeça baixa. Por quê? Você vai responder essas 5 letrinhas aí lá no seu caderno, tá bom? Atividade de português no livro, atividade de ensino religioso no caderno. Repete novamente, respondam, tirem uma foto. Tem coleguinha aí que está deixando a foto a desejar, para não estar conseguindo ler direito. Então, primeiro você tira a foto, depois você olha a foto para ver se você está conseguindo ler. Se você não conseguir ler, você tira outra. De preferência, procure em ambientes bem claros para vocês tirarem as fotos, que fica melhor para conseguir ler, tá bom? E enviem essas fotos lá no meu privado, certo, meus amores? Beijos bem grandes, abraços e muitos abraços. Estou aguardando a atividade de todos vocês. Tchau, tchau e até amanhã.